lembrando aqui que nosso objetivo aqui é a comparação entre o conhecimento bíblico-teológico e a prática cristã no que se diz a respeito à responsabilidade sobre a mordomia dos recursos naturais, os quais estão cada vez mais escassos. Pastor Esdras, não muitos teólogos ou pensadores cristãos realmente se debruçam sobre o tema que estamos propondo, o cristão e o nosso relacionamento com o meio ambiente e os recursos naturais. Que influências ou referências com relação ao tema o pastor citaria? E de que forma essas influências, sejam elas pessoas ou eventos, contribuíram para a sua formação de pensamento teológico sobre essa questão? Beto, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade. Sei que tem tanto pastor por aí que poderia estar respondendo essas questões relevantes como essa. E bom ter você aqui, todos são bem-vindos aqui no nosso gabinete, aqui na Batista Central, com um tema que precisa estar na nossa pauta, em especial no momento que a gente vive hoje. Então, quero te agradecer, parabenizar a instituição por esse trabalho também e louvar a Deus por nós podermos colocar o nosso binóculo, colocar as lentes num assunto que não é somente um assunto social, mas é também, na minha visão, um assunto teológico. Creio que a grande questão é entender que tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa mão, e quando eu digo tudo, é tudo, Ele nos coloca para nós administrarmos. Nós somos e devemos ser bons mordomos, então não somos capazes de criar nada. Eu creio que a primeira coisa é partir do pressuposto que nós não criamos. O único que é criador de todas as coisas é o nosso Deus. Mas Ele confere a nós a responsabilidade. Por exemplo, Ele nos dá uma família, essa família precisa ser cuidada. Ele nos dá bens, recursos naturais, esses recursos precisam ser cuidados. Ele nos dá saúde para trabalharmos e para a gente poder adquirir recursos para sustentar a nossa família, a nossa casa. Esses recursos precisam ser cuidados. Então a gestão do tempo, a gestão dos recursos, a gestão das pessoas, ela tem que estar em pauta regularmente. E eu, quando olho para a questão de meio ambiente, eu entendo que é gestão de recursos, até recurso que precisa ser gerido para a nossa própria existência. Que Deus, Ele criou, quando você vai para as Escrituras, a gente vê que Deus criou tudo na mais perfeita ordem. Se a Terra estiver inclinada um pouquinho mais ou um pouquinho menos, nós já não temos a mesma atmosfera que a gente vive hoje. Os pesquisadores contam muito sobre isso, né? E eu creio, então, em primeiro lugar, que existe uma mente inteligente, existe um design inteligente. Aliás, Marcus Eberling, quando ele escreve o seu livro Design Inteligente, ele fala sobre isso. Então, Deus, Ele criou tudo do jeito que é para si. E o que sobrou para nós? Qual que é a nossa participação nesse projeto? A participação nossa é cuidar de acordo com o que a palavra diz. Então nós vamos balizando isso pela palavra. Então um cristão, e desculpe ser tão radical aqui, um cristão que não cuida do meio ambiente, um cristão que joga lixo, um cristão que não pensa naquilo que é reciclável, um cristão que ele sai destruindo o planeta, poluindo, etc., logo ele não é um bom cristão. Pergunta 2. A Bíblia aponta o caminho ao fazer duas afirmações fundamentais. Ao Senhor pertence a terra, Salmo 24:1, e a terra deu a eles, aos filhos dos homens, Salmo 15:16. Como entender essas duas afirmações aparentemente contraditórias? Você quer começar respondendo essa, Rafa? Então, essas duas passagens, eu acredito que existe, né, a soberania de Deus, existe o cuidado de Deus, mas também existe a responsabilidade do homem. E qual é o problema da humanidade, do ser humano, né? É a falta de equilíbrio. Eu acredito que o pecado, ele deturpou o homem a ponto de deixar o homem desequilibrado.
quando se trata do meio ambiente, nós vemos que a grande devastação no meio ambiente é por motivos egoístas, né? Algo que está no coração, algo que procede do pecado, né? Nós vemos em Gênesis que Deus ele dá uma ordem, né, para cuidar do meio ambiente, para estar cultivando, né, para estar zelando, né, pela natureza. Vemos que o homem ele é responsável por isso, né? Vemos também Deus, né? O que eu acho muito bonito, lindo, é que quando Deus ele cria todas as coisas, ele faz com que o homem ele seja participante da sua obra. E isso é maravilhoso. Deus ele poderia ter dado nome aos animais. O que que ele faz? Ele chama Adão para que dê o nome, né? Isso é lindo. Ou seja, né? Deus ele nos chama a ser participante de toda a sua criação, né? E isso é maravilhoso. Legal. Du? Eu vou. O que o Rafa falou me lembrou de um evento. Depois eu vou responder diretamente a pergunta, né? Mas eu vou contar uma historinha que acho que é legal. Um amigo meu é biólogo, ateu, né? Ele sabe que eu sou cristão, tudo tal. E ele, assim, pensando, ele pensa sobre o que as outras pessoas pensam, qual que é a percepção de outras pessoas de outras visões, tal. E ele me perguntou um dia, tá bom, por que que Deus, se o mundo foi feito para os seres humanos, por que que tem tantas espécies que o ser humano nem chegou a ver? Né? Por que que tem tantas animais, plantas, etc., que o ser humano nem chegou a ver, que foram criados, o ser humano ou não consegue descobrir, ou foram criados antes do ser humano, etc., né? Aí eu falei para ele, mano, lógico, o ser humano está num certo papel dentro da criação, mas o mundo foi criado para Deus. O mundo foi criado para ele. Então, se uma planta está escondida e ninguém nunca viu e nunca nenhum homem vai ver e vai estudar e vai catalogar a espécie dela, ela glorifica Deus por ela mesma. Ela glorifica Deus por ter sido criada por ele. E aí continuei a explicação falando que o mundo foi feito como que um sorriso do filho para o pai, né, de Jesus para Deus, que a gente faz parte disso quando a gente crê em Jesus, quando a gente faz parte do plano original para a gente, né. Lembrei agora disso que se encaixa muito com essa pergunta. A verdade é que nada é nosso, né, nada é puramente nosso, no sentido de, eu não posso fazer o que eu quiser com nada que eu tenho, desde o meu corpo, de mim mesmo, de quem eu sou, eu não posso fazer o que eu quero comigo mesmo, de maneira, assim, jogo e faço o que eu quiser. Tudo que foi me é dado porque é criado. E se é criado, é do Criador, é de Deus. Então, eu só posso lidar com as coisas que eu tenho, que me foram dadas, do ponto de vista que eu sei que isso é dado por Deus, de que isso vai ser cobrado de mim um bom uso dessas coisas, né? Então, eu posso pensar isso no caráter. O meu corpo é meu, só que o que eu faço com ele vai ser cobrado de Deus. Né? O meu caráter, a minha mente, as minhas decisões, etc. A mesma coisa com a terra, com a criação. Se eu creio que o ser humano tem um papel distinto na criação, ele vai ser cobrado de ter administrado bem isso, né? Então, se a gente olha o maltrato dos animais para a indústria de carne, para a indústria de leite, para abuso da natureza quanto a madeireiras e etc., isso tudo vai ser cobrado do ser humano de alguma forma, né? Como tantas outras injustiças que a gente vê. Acho que é por aí. Esse ponto que o Du falou é parte da premissa da mordomia cristã, né? O problema nosso é que nós nos posicionamos como dono e não como mordomos, né? Nós somos chamados à mordomia cristã, né? Que é a premissa, né? Que parte da verdade fundamental que Deus ele é sustentador de todas as coisas, né? Ele é o dono de tudo e nós somos apenas mordomos. Temos a responsabilidade de cuidar. É interessante que quando pensamos nisso, vemos, né, que Adão ele falhou na mordomia, né? Ele foi um mordomo infiel por não obedecer à ordem de Deus, né? Ele falhou nesse ponto, né? E com isso, com o pecado, né? Essa rebelião, né? Acabou tendo consequências em toda a natureza, né?
Você costuma abordar esse assunto em questão nos momentos de ensino? Sim, já abordei muitas vezes, já fiz até sermões específicos sobre esse assunto em várias oportunidades. Tanto em Paulínia, na igreja que eu fui pastor por 32 anos, como aqui agora na Central de Jacutinga, eu me lembro que já fiz sermão sobre esse assunto também, né? Quando você fala de mordomia, então você, além de abordar as questões que geralmente as pessoas abordam, então essa questão do cuidado com a criação também, então nós temos o dever de abordar, porque é mordomia, você cuidar das coisas do Senhor, não é? Sim, Então nós não podemos deixar isso de lado como se não fosse importante. Aliás, cada vez é mais importante, porque nós vemos aí a escassez da água, rios secando, desmatamento, essa coisa toda. Então, nós temos que conscientizar as pessoas que frequentam o nosso ambiente, no caso a igreja, para que essas pessoas façam a diferença e possam ensinar outras, né? Eu queria que você falasse sobre alguns aspectos práticos disso, do que você tem visto na sua comunidade, seja na sua comunidade de fé, seja um pouco mais amplo, onde você convive na cidade e tudo, se você tem visto boas iniciativas. Questões ligadas por exemplo, à reciclagem, ao uso do lixo, a novas energias. O que você tem visto com bons olhos no movimento de uma forma geral, tanto na sua comunidade, né, cristã, quanto na comunidade da cidade onde você está vivendo hoje? Joia. Na minha comunidade local, a gente, infelizmente, não tem falado sobre esse assunto de forma mais direta. E eu também não tenho visto isso no meu círculo mais próximo, na minha cidade. Mas eu tenho visto algumas iniciativas mais abrangentes, como, por exemplo, da ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, em que você tem bastante gente qualificada falando sobre assuntos relacionados a isso, ao meio ambiente, ecologia, nosso modo de lidar com os animais e nossa relação como humanos com a criação como um todo, né? Acho que a partir daí espera-se que com esse debate isso vá parar nas igrejas locais como algo que começa e vai plantando as sementinhas e isso vai entrando, né? Acredito que infelizmente os cristãos passaram muito tempo negligenciando um assunto que nós deveríamos ser frente, assim, linha de frente, né? Nós deveríamos ser quem cuida melhor da criação de Deus. A gente vê outras alas da sociedade se importando muito mais com isso do que a gente, né? Isso é, de certa forma, triste, mas conforme a gente vai trazendo esses assuntos e organizações como a BC2, como vocês, fazendo um trabalho como esse também e outros, a gente vai plantando sementinhas, né, que podem aparecer no âmbito da comunidade local aos pouquinhos. Bom, para terminar, eu queria perguntar para você que, assim, frente àquilo que a gente parece, aquilo que a gente percebe, das mudanças climáticas, de algumas coisas que a gente começa a sentir na própria pele, né? As questões com o manejo do lixo e tal e tudo, como você vê o nosso papel como cristãos no próximo momento, dizem aí, alguns alarmam que nos próximos de 3 a 5 anos vão ser momentos chaves para a mudança climática e outras coisas do tipo. Como que você vê a nossa participação como cristãos nisso tudo? Você acha que a gente vai começar a levar mais a sério tudo isso para uma resposta mais imediata para as mudanças de clima e tudo? Como que você vê isso? Eu acho que existem dois lados do como o cristão deveria abordar isso. Primeiro é uma ação imediata. Eu acho que sim, a gente deveria, como eu disse, estar na linha de frente sobre isso. A gente deveria ser mais engajado. Acho que as igrejas poderiam fazer ações mais simples, assim, dentro da comunidade, não tomando lugar de organizações não governamentais, outras coisas, mas sendo uma voz nos dizendo que nós devemos sim cuidar bem da criação que o Senhor nos deu e atentar para aquilo que nós já fizemos, né? Aquilo que nós já fizemos.
Por outro lado, eu entendo que o cristão não pode trocar o objetivo da igreja e o foco principal da igreja para causas ambientais. Nós entendemos que o mundo só está como está e nós só realizamos as coisas más que nós realizamos por causa da existência do pecado. Então a prioridade da igreja é falar sobre o pecado, falar sobre a realidade do pecado e as causas dele. Então nós deveríamos, de certa forma, combater as causas do pecado, os efeitos do pecado no nosso dia a dia, tanto no meio ambiente como na injustiça social e essas coisas. Mas essa não é a missão específica da igreja. Isso é algo secundário, que é muito importante, mas a gente não deveria transformar a igreja em algo ativista, né? Acredito que é importante que nós, como indivíduos, tenhamos essa consciência e vivamos isso como parte da nossa vida cristã, mas também é importante que a igreja não seja utilizada como uma ONG, ou que a igreja não tome o lugar que não é devido a ela, né? A igreja existe para pregar o evangelho e os cristãos para viver a vida cristã. Então é papel de cada cristão cuidar do meio ambiente, cuidar da criação, sem precisar que seja imposto isso como a missão da igreja. A missão da igreja é bem clara nas Escrituras e não é essa, apesar de ser algo importante para nós.